Juízes, capítulo de número 6, versículos 12 e 13. Diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus relata que, durante 7 anos, Israel foi escravo dos midianitas e dos amalequitas. Diz a história que o povo de Israel plantava e chegava na hora de fazer as colheitas, vinha os midianitas e os amalequitas com seus gados e saqueavam Israel, e o que sobrava, os gados comia, pisava por cima das plantações. Isso fez com que Israel empobrecesse muito. O país de Israel estava quebrado. Ou seja, o inimigo estava afrontando, humilhando, pisando, fazendo escárnio deles. E eles não tinham forças para reagir. Não tinham. Então, um homem chamado Gideão estava malhando trigo no largar para salvar dos inimigos, para que os inimigos não viessem a roubar o alimento dele. Então o anjo do Senhor apareceu para ele. Se materializou um anjo e disse o seguinte: o Senhor está com você, homem valente. O Senhor está contigo. O Senhor é contigo. Depende da tradução. Mas você sabe o que Gideão respondeu para o anjo? Gideão usou o raciocínio lógico. Ele usou o raciocínio. Ele disse o seguinte: Gideão respondeu no 13, Juízes capítulo de número 6, versículo 13, você vai ver a resposta de Gideão. Ele deu uma resposta lógica e uma resposta sábia para o anjo. Olha o que ele disse. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Então, primeiro, ele usou o raciocínio. Espera aí, falou para o anjo. Você está dizendo que Deus é comigo. Mas espera aí. Se Deus é comigo, por que eu estou nesta situação? Primeiro questionamento. Você está dizendo que Deus é comigo? Se Deus é comigo, por que a minha vida está assim? Ele questionou o anjo. Em outras palavras, não faz sentido Deus estar comigo e eu estar nesta situação. Não tem lógica. Então ele começou a explicar o motivo que não fazia sentido de Deus estar com ele. Ele começou a explicar. Ele disse: olha, onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Então, olha o argumento que Gideão respondeu. Ele usou um raciocínio lógico. Ele disse para o anjo: você está dizendo que Deus está comigo. Agora, se ele realmente estivesse comigo, a minha vida não estaria assim. Sabe por que ele falou para o anjo? Porque eu ouço histórias dos meus pais, dos meus antepassados, falando de um Deus poderoso, falando de um Deus que abriu o Mar Vermelho para tirar o seu povo do Egito, falando de um Deus sobrenatural que faz prodígios, milagres, maravilhas, num estralar de dedos. Eu ouço histórias dos antigos, falar de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus magnífico, de um Deus tremendo.
Aí você vem me dizer que esse Deus está comigo? E olha para a minha vida. Olha a situação que eu me encontro. Malhando trigo no largar para não ser roubado. Eu estou defendendo o que é meu por direito. E olha a situação que eu me encontro. Agora você vem dizer que Deus está comigo? Sinto muito, anjo, em outras palavras. Se Deus estivesse comigo, eu não estaria nesta situação que eu estou. Foi mais ou menos isso que Gideão disse para o anjo. Ele questionou. Gideão estava certo ou estava errado? Nós vamos continuar no desfecho da história. E de antemão eu lhe digo, Gideão estava correto. Ah, mas o anjo mentiu. Deus não estava se manifestando na vida de Gideão até naquele dia. Daquele dia em diante, Deus começou a agir, a trabalhar na vida de Gideão. E você vai ver que quando Deus começou a agir, mudou, como Gideão tinha dito. É por esse motivo, meu amigo e minha amiga, você que tem acompanhado, que você tem que usar o seu cérebro, o seu raciocínio, para não cair nessas ladainhas de pregadores e pregadoras. Por que motivo? Porque é muito comum, nos dias de hoje, uma pessoa ouvir de um pregador, de uma pregadora, a seguinte frase: Deus é contigo. Deus está nessa luta. Olha, Deus vai te dar a vitória. Olha, você pode estar passando pelo deserto, mas Deus vai te colocar na terra prometida. Olha, Deus está te provando para ver até onde você aguenta, para depois virar o seu cativeiro. Olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É muito comum você ouvir isso. Mas, se você for uma pessoa sábia, você vai fazer o mesmo que Gideão fez. Espera aí. A pessoa está desempregada, procurando um emprego. Algo simples. E aí ela ouve do pregador: Deus é contigo. Deus está nessa luta. E a pessoa não consegue nem sequer um emprego. Mas que Deus que é esse? Se ele está na luta, e a pessoa não consegue nem sequer um emprego? Obviamente, meu amigo, a pessoa que te disse que Deus está na luta está mentindo. Mentindo. Porque se você olhar para a palavra de Deus e entender quem é o Deus da Bíblia, você vai fazer o mesmo que Gideão. Você vai dizer: não, ele não está. Porque se ele estivesse, não estaria assim. Então são problemas que nós enfrentamos, que as pessoas enfrentam, que se Deus entrasse para resolver, resolveria na hora. Mas se não são resolvidos, entenda, é porque Deus não está agindo. É óbvio que não está agindo. Você acha que é difícil para Deus abrir uma porta de emprego para uma pessoa? A pessoa está com o filho nas drogas. O rapaz está viciado, está se acabando. E a mãe vai na igreja, com a boa intenção até, orar pelo filho, interceder pelo filho. E ela ouve do pregador, da pregadora: Deus está contigo. Deus está nessa luta, Deus comprou essa luta, Ele está protegendo o seu filho lá na biqueira, isso e aquilo. Que conversa que é essa? Protegendo o filho na biqueira, está na luta. E no outro dia o menino continua indo atrás do entorpecente. E não para. Então você tem
que usar o seu cérebro, o seu raciocínio. Você tem que estudar os textos sagrados para conhecer quem realmente Deus é. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que criou o universo com a sua palavra. Não é capaz de tirar o vício de um jovem dependente químico? Um sentimento que ele tem de vício? Um Deus que converteu corações duros, como o do apóstolo Paulo, não é capaz de converter o coração de um marido que, ao invés de acompanhar a esposa para servir a Deus, vai para os botecos, vai para o braço da amante? E aí essa esposa ouve que Deus está na batalha, que Deus está na causa, mas nada acontece. Continua do mesmo jeito. Não é que Deus é frágil, fraco ou demorado para resolver. A questão é que ele não está na luta, ele não está na batalha. Porque você escreva uma coisa e você preste atenção. Isso é bíblico, isso é base bíblica. Não existe uma batalha onde Deus entrou e não entregou a vitória. Não tem uma. Então você fica ouvindo ladainha, a vitória é sua, Deus vai te dar vitória, e não sei o que lá, e não sei o que lá, mas nada acontece. A vida da pessoa continua a mesma. A mesma. Não muda. Por que não muda? Porque Deus não está agindo na vida dela. Porque se estivesse agindo, mudaria. Mudaria. Nós não estamos falando de um Exu, de um tranca-rua, ou de uma pombagira, de um preto velho, de um baiano, de um espírito desses aí, não. Que as pessoas recorrem. Nós não estamos falando de entidades, não. Nós estamos falando de um Deus, criador do universo, que a Bíblia descreve com sinais, maravilhas e prodígios. Você acha que se um Deus desse entrar na vida de uma pessoa para resolver os problemas, você acha que ela vai continuar com os mesmos problemas, com a mesma vida? Ou você acha que ele resolve e muda? Estude a palavra e você vai ver. É que na grande maioria das vezes, Deus não está nem perto da pessoa, que dirá dentro. E ela fica ouvindo dos pregadores, das pregadoras, que Deus está com ela, que Deus vai dar vitória, é isso e aquilo. Ela fica ouvindo conversas fiadas, e acreditando, e esperando, e nunca acontece. Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 2, diz assim: O Senhor disse a Gideão: É demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Vamos entender. Se você pegar a história por completo, você vai ver que os inimigos de Israel, os midianitas, os amalequitas, somando o exército, eram 135 mil soldados. 135 mil soldados inimigos de Israel. Quando Gideão resolveu reunir os soldados de Israel para lutar contra os midianitas e amalequitas, Gideão conseguiu reunir 32 mil soldados. Veja bem. Havia 135 mil inimigos. Gideão conseguiu reunir 32 mil soldados. Desumano. 32 contra 150, contra 135.
Desumano. Não tinha como encarar. E Deus fala o seguinte para Gideão: Gideão, se você for para a batalha, 32 contra 135, e vencer, e eu der a vitória, por quê? Porque quem dá a vitória é Deus. Pode ser que o povo de Israel vai dizer o seguinte: olha, não teve a ação de Deus aqui não. Nós vencemos porque fomos mais corajosos, nos esforcemos e vencemos. Então Deus diz: Gideão, tem muita gente aí. Aos olhos humanos já era pouco, mas Deus disse: tem muita gente aí, Gideão. Vamos fazer uma peneira aqui. A primeira peneira é a seguinte: você vai falar para esses 32 mil homens, para que os medrosos que têm medo de morrer na batalha volte para casa. Eu só quero que fique aqui pessoas corajosas, que não têm medo de morrer. De 32 mil homens, 22 mil homens voltaram para casa, ficou 10 mil. A situação que já era difícil complicou mais ainda, porque era 135 mil contra 32 mil. Deus faz uma peneira e diz: eu não quero covarde no meu exército, fica 10 mil. 10 mil contra 135 mil. Não tem como, aos olhos humanos, enfrentar. Não tem como. Cada soldado israelita tinha que combater 13 inimigos. Impossível aos olhos humanos. Deus disse: ainda tem muita gente, Gideão. Eu não vou entregar a vitória, não. Vamos fazer mais uma peneira. Deus disse: leve esses 10 mil no riacho, na água, para que eles bebam água. E ali nós vamos fazer uma peneira. Então, Deus disse: leva eles até o riacho para que eles tomam água, bebam água. Então, a intenção agora era saber quem estava de fato focado 100% na batalha e consciente que não poderiam baixar a guarda em hipótese alguma. Então, a seleção era a seguinte: Deus disse, a intenção, eu quero ver quem são. Deus já sabia, mas ele queria fazer um teste. Quem são os que realmente estão focados, ligados na batalha? 10 mil homens, 9.700 quando chegou no riacho, dobrou os joelhos e lambia a água como cão, como cachorro. E bebiam lá embaixo. 300 homens levavam a mão na água e trazia a água até a boca. E com a outra mão segurava a espada. E olhavam para um lado, olhavam para o outro, ligados. Aqueles 300 homens, até para beber água, estavam ligados, focados. Eles estavam em espírito de batalha. Para eles, a batalha poderia acontecer naquele momento, a qualquer segundo. Então, eles não se desligaram. Eles foram convocados para quê? Para a guerra. Estavam em guerra. Os inimigos estavam perto. Então, o que eles fizeram? Foram beber água? Estavam com sede? Ok. Uma mão segurava a espada e a outra levava na água e trazia água na boca. Nem se ajoelharam para beber água. Já os 9.700 se ajoelharam, ficaram de qualquer forma. Se os inimigos viessem, pegariam de surpresa. Pegariam de surpresa. Mas enfim. Deus diz: Gideão, esses 300 aí que estão em espírito de batalha, que estão ligados, atentos, separa eles, que agora eu dou a vitória. Deus fez isso para provar e mostrar o poder dele, que não depende de seres humanos para entregar a vitória, não depende de seres humanos para fazer acontecer. Porque eram 135 mil inimigos. E Deus pega 300 homens e diz: enfrenta, vai, que agora eu vou entregar a vitória. Se você fazer o cálculo, você vai ver que cada
israelita teria que enfrentar 450 inimigos. Um contra 450. Impossível aos olhos humanos. Impossível de um soldado vencer 450 soldados. Impossível. Suicídio. Suicídio aos olhos humanos. 300 homens a enfrentar 135 mil. Aos olhos humanos, suicídio. Deus fez questão de pegar uma situação impossível, totalmente impossível aos olhos humanos, para reverter a situação e mostrar quem é Ele, e mostrar o poder dele, e mostrar a diferença que é quando Ele age. Para mostrar, para ficar registrado na história o que acontece na vida de uma pessoa quando ele entra para resolver o problema. Então, diz a palavra de Deus em Juízes capítulo 7, versículos 20 e 22, diz assim: Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita. E gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá até Bet-Sita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Olha o que aconteceu. Deus pega aqueles 300 homens e envia contra 135 mil inimigos. E olha o que Deus fez. Deus fez com que os inimigos se matassem um ao outro. Aqueles 135 mil homens, Deus colocou um espírito de loucura neles, que eles se mataram um ao outro. Começaram a gritar, começaram a correr, e um matava o outro. E aqueles homens ficaram assistindo a cena dos inimigos se matando um. Agora eu lhe pergunto para você. Você que tem problema. Olha, eu sou muito perseguido. Quantos inimigos você tem? Você tem 135 mil inimigos aqui no planeta Terra? Garanto que não. Nós vemos que neste dia, Deus fez com que 135 mil inimigos do seu povo se autodestruíssem. Se autodestruíssem. Um começou a brigar com o outro e a matar o outro. Ficaram loucos. Deus colocou um espírito de loucura neles. Agora você quer me convencer que esse Deus que fez isso entra na vida de uma pessoa e não consegue resolver o problema dela com 2 ou 3 inimigos que ela tem? Você quer me convencer disso? Você quer me convencer? Você quer me convencer que o Deus que fez cair maná dos céus, que tirou água da rocha, que sustentou o seu povo por 40 anos no deserto e não morreu nenhum de fome, está agindo na vida de uma pessoa, trabalhando e ela não tem o que comer? Você quer me convencer disso? Obviamente que os textos sagrados
não nos deixa dúvida sobre o poder, sobre a grandeza desse Deus. A pergunta é: esse Deus da Bíblia, esse Deus grande, poderoso, magnífico, que nós ouvimos, que nós lemos, será que ele tem agido nas nossas vidas? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta-chave. Será? Então, essa é a pergunta-chave. Nós não podemos vivermos uma religião, a pessoa ficar se enganando. Não, Deus está agindo. Não, Deus vai dar vitória. Não, Deus proverá. E isso e aquilo. E nada muda. E nada acontece. E a pessoa vai a óbito. Na mesma situação deplorável. E dizendo, não, Deus está agindo. Deus está se manifestando. Quando na verdade não está. Porque todas as vezes que ele se manifestou na vida de um homem ou na vida de uma mulher, todas, ele mudou situações, reverteu situações. Meu amigo e minha amiga, tem casos que Deus enviou um único anjo e destruiu 185 mil inimigos. E a pessoa, ela está com um caroço de um câncer dentro dela. E ela está ouvindo que Deus está agindo, que Deus está se manifestando, mas o caroço continua. Nós vemos casos onde Deus se manifestou e pessoas que estavam podres de lepra, a carne se tornou limpa, sã como a carne de um bebê. Nós vemos casos de pessoas que estavam mortas. E quando Deus se manifestou, o poder de Deus se manifestou, ressuscitou, voltou à vida. Nós vemos casos de paralíticos de nascença, cegos de nascença, mudos de nascença, pessoas possessas, loucas, lunáticas, que quando o poder de Deus se manifestou, mudou na hora, 100%. E aí você quer me convencer que esse mesmo poder, que esse mesmo Deus está na vida da pessoa, mas a coisa não muda, mas a coisa não anda. Nós temos que viver a realidade. Entender a realidade. Usar o raciocínio lógico como Gideão usou. E quando você vê o desfecho da história, a vitória que Deus deu para Gideão, e você olha para o que Gideão estava vivendo, você diz, realmente, Deus não estava agindo não. Ele agiu depois. Mas antes ele não estava agindo. Não estava trabalhando a favor. Não estava se manifestando. Gideão estava certo ou estava errado? Estava certíssimo. Certíssimo, quando ele respondeu para o anjo, olha, se Deus fosse comigo, eu não estaria vivendo essa situação. E quando Deus foi com ele, meu amigo e minha amiga, mudou. Mudou, porque muda. Não tem como não mudar. Muda. Então fica aí um aviso para que você que fica acreditando nesses contos de fada, de pregadores e pregadoras, que ficam alimentando as suas esperanças,
dizendo que Deus é contigo, dizendo que Deus é com você, dizendo que Deus vai te dar vitória, que Deus vai entrar nessa causa. Olha, Deus está enviando um anjo lá agora para visitar. Olha, conversa fiada. Mentira. Mentira. Deus não está coisa nenhuma. Através do resultado você sabe se Deus está ou não está. Porque se Ele entrar para resolver, Ele resolve. Nada é impossível para Deus. Se Ele entrar para resolver, Ele resolve. Abra os seus olhos. Se desperte com falsos pregadores e falsas pregadoras que manipulam as pessoas com esperanças falsas. Esta é a palavra do Senhor Deus.